meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou contar para vocês a história do terror em Amityville e deixar uma pulga atrás da orelha de vocês sobre os Warren ter descoberto algo por trás dessa história. Em 1974, um massacre chocou os Estados Unidos. E em 1975, uma família fugiu de sua casa em apenas 28 dias, deixando tudo para trás. E no centro desse terror estava o casal Rory. Mas o que eles descobriram naquela casa maldita em Amityville, que talvez nunca devessem ter vindo à tona? Prepare-se para conhecer a história verdadeira e obscura por trás de um dos casos paranormais mais controversos de todos os tempos. A tragédia começou antes dos fantasmas desaparecerem, em 13 de novembro de 1974. Ronald DeFeo Jr., com apenas 23 anos, pegou um rifle e assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam, todos mortos com tiros certeiros, sem resistência, sem luta. Algo parecia muito errado. Fatos ocultos e supostos. Os corpos foram encontrados de bruços, como se dormissem tranquilamente. Nenhum vizinho ouviu gritos ou tiros. A polícia nunca conseguiu explicar por que ninguém tentou fugir. E teorias dizem que Ronald estava possuído ou foi manipulado por uma força invisível. Ronald, em julgamento, disse que vozes o mandaram cometer os assassinatos. Mas que vozes eram essas? E por que naquela casa? Um ano após os assassinatos, a casa foi vendida por um preço muito abaixo do mercado. E foi aí que a família Lutz entrou. George e Cat Lutz, com seus 3 filhos, se mudaram para o que acreditavam ser um lar dos sonhos, já que a casa era muito bonita. Mas os eventos descritos pelos Lutz começaram a surgir. Eles diziam que as temperaturas eram gélidas em quartos fechados, riachos de um líquido preto escorrendo das paredes, aparições de olhos vermelhos no escuro, vozes sussurrando seus nomes. O pai, George, acordando todas as noites às 3h15, horário exato dos assassinatos. A filha pequena dizendo que queriam brincar com uma porquinha gigante de olhos vermelhos, chamada Judy. Objetos se movendo, crucifixos virando de cabeça para baixo e muito cheiro de enxofre. Após 28 dias, a família saiu da casa desesperada, sem levar nada, e nunca mais voltaram. Foi aí que Ed e Lorraine Warren entraram em cena. O casal mais famoso da investigação paranormal foi chamado para estudar a casa. E o que encontraram foi algo que eles nunca esqueceram. Lorraine afirmou sentir uma presença demoníaca esmagadora desde o primeiro passo na casa. Durante uma sessão mediúnica, ela teria tido visões de uma entidade antiga e violenta, algo que estaria enraizado no terreno, antes mesmo dos DeFeos. Uma das imagens mais famosas do caso foi tirada durante essa investigação. A foto do garoto demoníaco com olhos brilhantes no corredor. Supostamente ninguém estava ali naquela hora. Então, quem era aquele menino? Segundo os Warren, a casa estava infestada por uma força demoníaca que usava a energia do massacre para se alimentar e crescer. Mas de onde vinha esse mal? Por que aquela casa em específico parecia ser um portal? E aí que vem as teorias ocultas desse caso. O terreno já teria sido usado por tribos indígenas para rituais de sacrifício. E há rumores de que um ocultista do século XVII teria usado o local como área de invocação demoníaca.
Lorraine chegou a afirmar que havia um vórtice espiritual ali, uma ligação entre o mundo dos vivos e uma dimensão infernal. Alguns pesquisadores independentes encontraram registros históricos indicando mortes misteriosas e desaparecimentos na região desde os anos 1800. Apesar da fama, o caso Amityville gerou polêmica. Houve quem acusasse os Lutz e até mesmo os Warren de fabricar os eventos para ganhar dinheiro, mas há muitos pontos em controvérsia disso. O advogado de Ronald DeFeo, William Weber, afirmou ter inventado a história com os Lutz para conseguir um contrato de livro. Investigações científicas posteriores não encontraram provas físicas das manifestações, e os Lutz fizeram diversos contratos com editoras e cineastas. Mas os Warren sempre mantiveram seu relato, e Ed sempre dizia: "Nunca vi algo tão maligno em toda a minha carreira." Mesmo décadas depois, a casa de Amityville continua sendo evitada. Nenhum morador permanece por muito tempo ali. E há algumas curiosidades e mistérios que aconteceram recentemente. Vários donos seguintes relataram eventos estranhos, mas evitaram publicidade. A casa foi remodelada. Mudaram janelas e endereço para afastar os curiosos, mas há relatos que ainda surgem. Lorraine Warren, antes de morrer, nunca mais voltou à casa. Ela dizia que aquele lugar roubava pedaços da própria alma. O caso Amityville é uma cicatriz viva no mundo do paranormal. Um massacre inexplicável, uma fuga em desespero e uma energia que parece nunca ter ido embora. Será que a casa está amaldiçoada? Ou foi tudo uma encenação? O que os Warren descobriram talvez jamais será totalmente revelado, mas uma coisa é certa: há lugares nesse mundo que foram feitos para serem evitados, e Amityville é um deles. Gente, eu vou contar minha opinião para vocês sobre esse fato. Eu acredito que realmente uma força maligna tomou conta da cabeça do Ronald DeFeo e da família dele, até porque os corpos foram encontrados de forma como se eles não soubessem o que estava acontecendo realmente, né? Ninguém ouviu o tiro, não tem nenhuma reação, né? Então essa parte é muito estranha. Então eu já assisti os filmes, já assisti a série e mostra muito bem que há uma energia maligna ali, né? Que faz com que o Ronald DeFeo mate a família dele e a família dele não tenha reação durante o assassinato. E em relação aos Lutz, eu acho estranho também, porque como que uma família sai da casa, deixa tudo lá, deixa móveis, roupas, todos os pertences e nunca mais volta, né? Eu acho que mesmo que eles estejam procurando dinheiro em troca, a pessoa ia deixar tudo pra trás e nunca mais voltar pra casa e deixar por isso mesmo. Então acho que realmente essa casa tem alguma força maligna que afetou essas famílias que moravam lá. E eu particularmente nem quero chegar perto dessa casa em Amityville. E a pergunta que eu deixo pra vocês: vocês teriam coragem de visitar essa casa ou de morar em Amityville? O que vocês acham dessa história? Vocês acreditam que realmente foi uma força maligna que afetou essas famílias? Ou que eles estavam apenas procurando fama? Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, mas gosta de histórias sinistras e aterrorizantes, já se inscreva. E eu espero você para o próximo conto.